Diz a lenda que no pico infinito da montanha imortal, no fim do mundo, vivia um supremo senhor do caos, e que seu poder e seu nível de cultivo eram imensuráveis, pois afinal de contas ninguém no mundo conseguia detê-lo, e durante milhares de anos ele vagou pelo mundo com força absoluta, cometendo incontáveis feitos lendários, e que alguns ao ouvir seu nome tremiam de tanto medo e fugiam, e já outros o reverenciavam como um deus. E foi dito também que havia até quem usava seu nome para fazer as crianças pararem de chorar à noite, e foi dito que o Prota teve incontáveis discípulos, pois os guerreiros mais poderosos do mundo haviam sido treinados por ele. Foi citado algum desses guerreiros, como o Imperador Demônio do Portal do Céu, o Imperador das Bestas Orientais, o Imperador Ocidental, o Senhor do Submundo e, por fim, a líder da seita celestial. E após isso, vimos o meteoro sendo jogado em direção ao Prota, mas com um simples movimento de mãos, ele conseguiu parar o meteoro. E após arremessá-lo para bem longe, o Prota falou que caso eles quisessem matar o seu mestre, não usassem ataques tão exagerados, pois afinal de contas, ele não queria que aquele lugar fosse destruído. E depois disso, vimos a gigantesca frota dos discípulos do Prota que queriam matá-lo. E então esse monge pediu permissão ao seu amigo para que ele pudesse enfrentar aquele demônio e assim recuperar as relíquias sagradas. E falou também que o Prota uma vez iluminou a sua vida, e por essa dívida, caso ele devolvesse as relíquias, ele iria perdoá-lo. Mas então o Prota falou que isso não seria possível, pois ele havia vendido todas aquelas tralhas pros velhotes ricos da cidade. E logo em seguida o monge ameaçou dar um soco no Prota, e falou que já que era o caso, ele iria tomar sua vida como pagamento. E então o Prota elogiou ele pelo soco, mas falou que com esses ataques ele não iria conseguir matá-lo. E então o Prota sentiu uma mão no seu ombro, e logo em seguida apareceram diversas outras o segurando. E quem havia feito aquilo foi a mestra do submundo, que havia sido treinada pelo Prota, e também falou que veio buscar ele de volta pro submundo. E então ele falou que já que não conseguiam matá-lo fisicamente, eles queriam prender a sua alma. E após isso, o monge conjurou esse objeto, e então aplicou no peito do Prota. E então o Prota parabenizou ele, pois ele havia feito um ótimo trabalho com um bastão selador. E então a Imperadora Demônio do Portal do Céu apareceu, e falou para eles terem cuidado para não danificar o corpo do Prota. E disse também que o Prota não precisava se preocupar, pois o corpo dele seria transformado em marionete e adorado toda noite. E ela também falou que sempre havia guardado a sua pureza para o seu mestre, mas aparentemente o Prota não gostava nem um pouco dela, pois chegou até a chorar imaginando essa cena. Por fim ele perguntou à Imperatriz Demônio se a irmãzinha dela iria deixar o corpo dele inteiro. E então a garota que ele estava falando apareceu, que era Xin Xiao Xiao, líder da seita celestial e mestre das 5 espadas. E então ela falou que hoje, pelo bem do mundo, ela iria dar um fim à vida do Prota. E após isso o Prota falou que aparentemente dessa vez ele não tinha para onde fugir, e falou para os seus amados discípulos fizessem o que eles quiserem, pois ele não iria resistir. E então a líder da seita celestial ficou bastante surpresa, pois ela não esperava que seu mestre se rendesse tão fácil assim. Mas então do nada ele mostrou o dedo do meio para ele e falou que era tudo mentira. E então ele deu adeus e falou que estava deslogando. E após isso, todos os discípulos do Prota ficaram bastante surpresos, pois ele realmente havia sumido. E então a Imperadora Demônio ficou muito brava, mas falou que seu mestre realmente era muito incrível, pois fazia séculos desde a última vez que eles se viam. E após olhar para sua irmã, a Imperadora Demônio percebeu que ela estava chorando, e então pediu para ela ter calma, pois elas ainda iriam conseguir pegá-lo. E após tudo isso, vimos o Prota em frente ao computador, muito feliz, pois finalmente havia terminado as missões daquele jogo, pois aparentemente ele estava jogando há 7 dias seguidos, e falou que aquele jogo era uma merda, pois além dele ser super longo, ainda não dava pra salvar, e que se não fosse por esse prêmio misterioso, ele já teria desinstalado aquela porcaria. E então ficamos sabendo que o nome do Prota era Xun Shen, e que ele era um modelo exemplar de otaku, com excelentes valores morais. E então ele contou que uma semana atrás, apareceu do nada um jogo chamado Sistema do Cultivo Onipotente, e justo quando ele estava prestes a deletar achando que era vírus, ele percebeu que aquele jogo era diferente, pois a missão principal do jogo dizia que se o jogador conseguisse conquistar todas as personagens femininas e completar todas as missões, ele ganharia um prêmio misterioso. E por fim, claro que ele decidiu jogar, somente por causa do prêmio misterioso. E também comentou que aquelas personagens femininas eram do seu agrado, e para conseguir conquistar as garotas mais rápido, o Prota deixava elas lutarem até se esgotarem, e quando estavam prestes a vencer, ele aparecia para salvá-las. E então a garota agradeceu ele por ajudá-la, e decidiu perguntar ao Prota se uma garota que gostasse muito dele quisesse se tornar sua parceira de combate, se ele aceitaria. E então ele começou a dar risada, e falou que aceitaria sem nenhum problema. E após a afeição chegar no máximo, o Prota falou que era hora de passar pro próximo alvo. E após finalmente terminar o jogo, o Prota falou que ainda bem que era apenas um jogo, pois caso fosse o mundo real, ele já teria morrido umas 800 vezes. Mas então ele falou que não queria perder mais tempo, clicou para descobrir qual era o prêmio misterioso. Mas antes ele começou a imaginar se seria uma grande mansão, ou um super carro de luxo, mas falou que também aceitaria de bom grado caso fosse uma fonte de dinheiro infinita. E após clicar em abrir imediatamente, uma notificação apareceu parabenizando ao Prota, e dizendo que o prêmio misterioso era uma viagem de cultivo e travessia multidimensional, e que ele seria teletransportado para o mundo do jogo com o nível de cultivação Jindan. E após ver isso, ele ficou desesperado, pois a última coisa que ele queria era ir parar naquele mundo, mas como ele não tinha escolha, ele acabou sendo sugado para dentro do seu computador. E após isso, uma notificação apareceu na tela, parabenizando o hospedeiro pela transmigração bem sucedida, e que o sistema de cultivo onipotente estaria ao seu dispor. E após tudo isso, vimos a Alien
interna da seita celestial. E um pouco mais abaixo, uma aura azul apareceu. Então vimos que aquela aura era do Prota, pois ele havia acabado de chegar naquele mundo. E após chegar naquele mundo, o Prota acabou jogando o almoço pra fora e falou que aquele portal poderia ser mais suave, pois tinha sido pior do que andar de montanha-russa 8 vezes seguidas. E então o sistema pediu desculpa pela turbulência, mas falou que na transmigração espacial isso já era normal. E após o Prota perguntar onde eles o jogaram, o sistema falou que de acordo com a localização, o Prota estava agora na ala interna da seita celestial. E após ouvir isso, o Prota ficou muito bravo e perguntou ao sistema se eles queriam matá-lo, pois colocar seu ponto de nascimento na seita celestial era algo muito perigoso. E então pediu pro sistema levar ele de volta pro seu mundo. Mas então ele falou que para retornar para o seu mundo original, o Prota precisava cultivar até o estágio de Dashen, para assim ativar a função de transmigração entre mundos. E após isso, vimos alguns moradores vasculhando ao redor da seita, pois aparentemente eles tinham ouvido um barulho. Para conseguir escapar deles, o Prota acabou tendo que pular esse muro e deu de cara com essa casa bem iluminada, mas que aparentemente não tinha ninguém dentro. E falou que antes de qualquer coisa, ele precisava se esconder daquela patrulha. E após entrar dentro da casa, o Prota acabou dando de cara com essa garota, que havia acabado de sair do banho. E após ver a cara dela, o Prota imediatamente deu adeus à sua vida miserável.